Bora dividir com vocês uma história que tem repercutido bastante nas redes sociais. É que uma conta chamada Previsões, lá no X, com 1.200.000 seguidores, agitou a torcida do Corinthians ao afirmar que o clube pode ter um investimento bilionário. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Com cifras bilionárias, vai chegar ao Corinthians em breve. O time que andava tropeçando vai calar a boca dos rivais com contratações de peso, voltando ao topo das tabelas como um raio. Estava vendo a repercussão e as respostas nos comentários e muito torcedor do Corinthians dizendo que não acredita em tarô, mas que torce para que seja verdade. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Osmar Stabile e pessoas que o cercam para saber se existe alguma proposta bilionária. A resposta foi que não há. E mais, não existe nenhum interesse do atual presidente, nem dos dirigentes que estão próximos a ele, de transformar o Corinthians em SAF. Seria o único caminho para que alguém investisse bilhões de reais no timão. Diante desse cenário, a menos que a conta Previsões, que causou um alvoroço entre torcedores do Corinthians, seja capaz de prever o futuro, em um futuro talvez muito distante, não há negociação. Vale a lembrança de que Osmar Stabile será presidente do Corinthians até o fim da atual temporada, mas já trabalha com a chance de permanecer, vencendo a eleição marcada para o fim do ano. Só para completar, registrar que a Safiel, projeto organizado por torcedores do Corinthians, que pretende colocar um caminhão de dinheiro no clube, via investimento dos próprios torcedores que teriam pequenas ações da SAF do Corinthians. Esse projeto já foi apresentado ao Osmar Stabile e ignorado pelo atual presidente. Vale muito aquela máxima de que dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians praticamente ninguém quer que o clube se transforme numa SAF. Não porque pensam no bem do clube, mas porque sim, imaginam que se o Corinthians se transformar numa SAF, eles deixam de ter qualquer poder sobre o futuro alvinegro. Hora de falar sobre Lucas Ferreira, você vai lembrar dele. Atacante formado na base do São Paulo, hoje com 20 anos de idade, vendido no ano passado para o Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que ele poderia voltar ao Brasil para jogar no Corinthians, no Cruzeiro, no Galo ou no Bahia. Bora te atualizar sobre cada um dos casos. O Corinthians não tem nenhuma capacidade de investimento no Lucas Ferreira, embora tenha tentado a contratação do atleta na janela de janeiro por empréstimo. Na oportunidade, o Shakhtar disse que não tem a intenção de emprestar. Um negócio só poderia acontecer diante de uma proposta em definitivo. O Cruzeiro fechou com o Gabriel Peck e desistiu da contratação de jogadores para essa posição. O Atlético também só teria a condição de levar essa história adiante se conseguisse o Ferreira por empréstimo, enquanto o Bahia é aquele com capacidade financeira, mas ainda sem proposta. A tendência é que o Ferreira permaneça no Shakhtar, até porque o clube ucraniano ainda aposta no jogador, apesar da primeira temporada por lá bastante discreta. Foram 30 jogos, 3 gols e 2 assistências, várias das partidas na condição de reserva e sendo utilizado apenas nos minutos finais. Na avaliação do Shakhtar, essa adaptação ao futebol russo é natural, que demande tempo, e que nessa primeira temporada ele tenha sofrido. Mas a expectativa é de que agora, em seu segundo ano jogando por lá, ele possa assumir o papel de protagonista. Jogador que, como eu contei, custou 10 milhões de euros, hoje está avaliado em 7 milhões e meio de euros. Gosto bastante do Ferreira e me surpreende pelo fato de ele não ter conseguido se alavancar no futebol ucraniano. Eu tinha a impressão de que ele chegaria por lá arrebentando. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direito de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta. Eu estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? O Rogério Matsuda, só há um jeito de salvar o Corinthians, a Safiel. Pois é, o grande problema é que as pessoas que mandam no Corinthians são radicalmente contrárias à ideia da Safiel. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.